federal e chegou nos estados. O que foi feito com ele? Projetou. E se houve superfaturamento, fraude, crime, corrupção. É isso que interessa ao Brasil. E hoje o Planalto chamou para uma conversa alguns ministros, alguns parlamentares, inclusive, né, da comissão da CPI da Covid. Há uma preocupação do Planalto em relação aos requerimentos aprovados ou a possibilidade de aprovação de requerimentos de alguns ministros? O senhor acredita que há alguma preocupação ou foi no sentido de tentar... Para que foi, na realidade, a reunião? Alguém perguntou sobre isso como se fosse uma coisa estranha, né? Estranho seria o governo não conversar com os parlamentares que são da sua base de apoio. É absolutamente normal, né? Não houve nenhuma conversa fora do normal, né? Apenas foi a primeira oportunidade em que nós, após a instalação da CPI, estivemos todos no mesmo ambiente e conversando com os ministros que estão mais em contato com os membros da comissão. Mas nada, apenas para falar do que aconteceu até aqui e do alinhamento em relação ao nível de relacionamento que os parlamentares terão com os ministros que estão na linha de frente. Por último, em relação aos requerimentos, há algum que esteja, que vocês são contrários, que há um debate, que há uma falta de consenso maior em relação aos que faltam ser aprovados, inclusive do ministro Guedes? Olha, assim, veja, o que aconteceu hoje é um fato que deve ser observado, porque eu acho que ele caminha na direção certa. O presidente do colegiado, o senador Omar, agiu com muito acerto na condução da sessão de hoje, porque ele precisava de um acordo para que os requerimentos fossem votados. Os requerimentos não estavam pautados, então dependia de acordo para a votação. E ele estabeleceu um acordo colocando aqueles nomes que eram os nomes apontados, né, pela oposição a serem ouvidos, com os quais, com alguma objeção em relação a um nome ou outro, os senadores da base concordaram, desde que também constasse nessa relação nomes apontados pelos senadores da base governista. Então, nós aprovamos os nomes relacionados aos laboratórios que estão à frente das vacinas e 2 nomes que foram indicados, inclusive, por requerimento que eu apresentei, do atual secretário de Saúde do Estado do Amazonas e também do ex-secretário executivo da pasta, o João Paulo Marques dos Santos. São nomes que nós estamos indicando. E isso é a prova evidente e cabal de que essa investigação não está focada 100% no governo federal e nem pode estar, porque aonde chegou o recurso público federal, há competência para investigar. E o presidente Omar, com muita legitimidade, com muita honestidade, colocou em votação e nós aprovamos esses 2 requerimentos. A investigação vai chegar aonde chegou o recurso federal. É a verdade que nos interessa, sem blindagem, porque movimentos que a gente observou inicialmente parecia apontar numa direção diferente, não por parte do presidente da comissão, mas outros integrantes. Vi declarações do próprio relator dizendo que não cabia investigar a atuação dos estados e municípios. Hoje foi um passo importante, porque nós aprovamos requerimentos que apontam a investigação para o caminho do dinheiro. Senador, boa tarde. Eric Mota, do Band News TV. Desculpa. Senador, hoje o ex-ministro Nelson Teich afirmou que o governo tinha uma certa inclinação a pedir para que fosse aprovada o uso da cloroquina como medida de Estado. Ele falou que não chegou a sofrer pressão sobre isso, mas que estava claro que o presidente volta e meia afirmava isso. Isso pode vir a atrapalhar de alguma maneira o governo? Pode ser tido como o governo investindo dinheiro e tempo em um remédio sem eficácia comprovada, senador? Olha, a pergunta que deve ser feita é qual medicamento que tem na sua indicação o uso para a Covid-19. Não há. Nenhum medicamento tem essa indicação. Não há na bula essa indicação. Então, você tem vários medicamentos que estão sendo utilizados por profissionais médicos do Brasil inteiro e que não têm na sua indicação o tratamento da Covid, mas são utilizados, né? Eu questionei muito incisivamente ao ministro Teich se houve determinação do presidente para que se colocasse no protocolo o indicativo desse medicamento. Ele disse que não.
Questionei ele também em relação aos médicos que prescrevem, porque a minha defesa sempre foi e vai continuar sendo: quem administra medicamento ao paciente é o médico. Eu questionei a ele se cometia crime ou falta ética o médico que indicou e ainda indica o uso desse medicamento e de outros. Vocês viram a resposta dele. Então, assim, há muitas dúvidas em relação a isso. Há muitas dúvidas. Há uma certeza, que não há convicção em relação ao tipo de medicamento que usar para o tratamento da Covid. Ainda não há. Agora, opinião sobre medicamento A, medicamento B, se isso é bom, se aquilo é bom, quase todo mundo tem opinião. Agora, eu penso que quem deve prescrever e administrar medicamento para o paciente é o médico e deve ser respeitado por isso. A minha preocupação é, se ele tivesse dito que recebeu determinação direta para que prescrevesse, aí é uma intromissão indevida que careceria de uma análise mais profunda. Agora, é importante que a comissão, no momento oportuno, ouça também profissionais, médicos, cientistas que pensam diferente, inclusive em relação ao uso da cloroquina, ao uso de outros medicamentos. O contraditório enriquece o debate. Perfeito. Última questão, senador. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, novamente, questões contra a China, né? Ele disse que pode ter surgido uma guerra biológica, deixando a entender que poderia ser algo proposital por parte da China. Isso não pode vir a atrapalhar as negociações, por exemplo, para importação de insumos? Como o senhor classifica essa fala do presidente? Bom, primeiro eu não vi e não ouvi a declaração do presidente Bolsonaro em relação à China ou qualquer outra coisa. Então eu não tenho como avaliar uma fala que eu não ouvi. Das muitas vezes que vi repercutir frases do presidente como se fosse um ataque à China, quando foi se verificar na origem o que disse, o contexto que disse, o que quis dizer, não se tratava de um ataque. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, tem sido parceiro do Brasil, inclusive na questão da vacina. É importante respeitar o país do ponto de vista comercial, do ponto de vista estratégico do enfrentamento à pandemia, a despeito das diferenças ideológicas que temos. Eu acho que o campo ideológico é um, o campo econômico é outro, isso está mais no campo das relações diplomáticas. Eu não poderia fazer comentário direto sobre a frase dele, porque não ouvi. Eu posso reproduzir ela para o senhor? Ele diz o seguinte: é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou por algum humano que ingeriu um animal inadequado, mas está aí. Os militares sabem que é uma guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Não, que nós estamos enfrentando uma nova guerra, eu acho que não há dúvida em relação a isso. E as dúvidas com relação à origem do vírus, eu acho que todo mundo tem, inclusive a China. Então, não vejo nada que represente um ataque, uma ofensa. Apenas é o contexto, é a maneira. O presidente Bolsonaro tem o seu jeito de falar, o seu jeito de expressar, e muitas das vezes é interpretado de uma maneira que não é aquela que ele quis expressar. Mas não acho que seja algo que venha causar qualquer tipo de arranhão nas relações diplomáticas que temos com a China, que é, repito, um grande parceiro comercial do Brasil e, nesse momento, parceiro também justamente naquilo que é o nosso maior desafio, vencer a Covid. Ok? Obrigado, gente. Um abraço. Tem uma expectativa para amanhã, tendo em vista que vai vir um atual ministro, né, e o presidente da Anvisa. O que é que os governos estão preparando? Vai entrar com requerimentos para tentar segurar a onda? Vai tentar obstrução? Ou vão deixar fluir? Não, veja, eu acho que amanhã é um dia extremamente importante, porque nós vamos ouvir tanto o presidente da Anvisa, e a fala dele nesse momento é super importante, porque ao passo que muitos lá atrás diziam que é importante respeitar a posição da Anvisa, me parece que quando a Anvisa cumpre o seu papel de precaução, o seu papel de vigilância, o seu papel de proteção aos interesses dos brasileiros, ao aprovar apenas aquilo que tenha condições de ser utilizado em humanos com o nível mínimo de segurança, parecem estar questionando a Anvisa. A Anvisa não tem legitimidade só quando aprova.
ela tem mais legitimidade quando ela reprova por questões de segurança. É preciso confiar na agência reguladora e não o contrário. Então é importante ouvir amanhã o presidente da Anvisa e que ele, certamente, dentro dos limites éticos e dentro dos protocolos que tem, certamente vai declinar muitas informações importantes para a CPI no dia de amanhã, face especialmente ao a última decisão que acabou impedindo a entrada, nesse momento, de um dos imunizantes que está disponível. Com relação ao atual ministro da Saúde, penso que ele vai cumprir um papel muito importante, que é trazer para a CPI, né, os dados do Ministério, a forma como está se tocando a política de enfrentamento à Covid-19, fazendo a leitura desse atual momento, mas com um olhar para o passado, porque CPI, eu já disse isso e repito, CPI investiga fato determinado e do passado. Fazer amanhã uma oitiva pedindo a ele o exercício de futurologia é algo importante do ponto de vista de informar a população, mas isso não é objeto de CPI. A CPI apura fatos, apura condutas. Então, é preciso que ele fale em relação ao que se praticou até agora no Ministério da Saúde e que, especialmente, de repente, faça uma análise com relação aos atos que foram praticados desde o primeiro-ministro até a chegada dele e que tem conexão com tudo isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Portanto, considero que o depoimento dele amanhã é um depoimento muito importante. Trata-se do atual ministro da Saúde e de um médico respeitado no Brasil e fora dele, justamente por suas posições como profissional da saúde. Se não é necessário blindar, também não vai haver nenhum tipo de obstrução. Veja, a base do governo não tem preocupação em blindar nenhum depoente. O que interessa ao governo é o mesmo que interessa à sociedade brasileira, é a verdade. Se a meta é apurar a verdade, ela interessa ao governo. O que não interessa ao governo é uma blindagem com relação a quem praticou maus feitos e a tentativa de construir uma conspiração contra o governo. Isso não. Isso nós não vamos aceitar. Agora, a busca pela verdade, ela interessa ao governo na mesma medida que interessa à sociedade brasileira. Muito obrigado, gente.